O repórter Eduardo Destre, que fala do Atlético que empatou, mesmo assim passou a próxima fase da Copa do Brasil. Fala aí, Duda. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. O Atlético Paranaense iniciou com o pé direito a sua caminhada na temporada 2018. O time do técnico Fernando Diniz fez a sua estreia, primeiro jogo oficial ontem pela Copa do Brasil. A estreia de Fernando Diniz, o elenco principal do Furacão conseguindo um bom resultado no Estádio Centenário. Empate em 0-0 com a equipe da casa, o que culminou com o passaporte carimbado, garantido para a próxima fase da competição. De quebra, o Atlético ganha também uma boa premiação. Entra um bom dinheiro para o cofre rubro-negro, visando a sequência das competições. O Atlético empatou em 0-0 com o Caxias, com o futebol de Santos, Paulo André, Wanderson, Thiago Heleno, Jonathan e Carleto, Rosseto, Guilherme, Rafael Veiga, Nicão e Ribamar ganharam oportunidades ontem também com o técnico Fernando Diniz. O Bergson, que substituiu o Guilherme, Bruno Guimarães entrou no lugar do Matheus Rosseto e o Pablo em detrimento ao Nicão. Agora, o elenco principal do Furacão retoma suas atividades no CT Alfredo Gotardi. Fernando Diniz vai conhecendo um pouco mais do grupo rubro-negro, sabe aquilo que tem nas mãos, visando a próxima fase da Copa do Brasil. Já já, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Vamos falar a respeito da equipe Aspirantes, a equipe alternativa do Furacão, que já iniciou os seus preparativos visando o clássico Atletiba no próximo domingo no Couto Pereira. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado, Duda. O Atlético que ontem, na transmissão da Transamérica, nós escolhemos o Gledson goleiro como Bambambam, olha que interessante, e o Ribamar, atacante do Atlético, como Bum Bum Bum. Por quê? Várias oportunidades ele teve, e o Gledson foi presente em todas elas, mas se ele tivesse um pouquinho mais de malícia, ele teria feito o gol da vitória. Com relação aos 90 minutos, eu quero também a opinião dos nossos comentaristas. É aquele negócio, o Duda colocou na matéria dele que o Atlético começou com o pé direito. Na realidade, sim, não é? Pela regra da Copa do Brasil, o empate fora de casa é do visitante. Né? Teoricamente, na prática, o time que o mandante tem que vencer, o mesmo vai acontecer com o Atlético ainda na outra fase agora da Copa do Brasil. Ele joga em casa, espera o seu adversário no jogo de hoje, mas com o empate já garantiu a sua passagem à próxima fase. E se não me falha a memória, uma graninha, acho que em torno de 1.200.000. 1.200.000. É isso aí, um pouquinho, né? Pouquinho. Puxa vida. Bom, olha, o jogo de ontem, quando eu falei que não me agradou, em parte, eu vou dizer aos senhores o seguinte: claro que o Atlético, pelo regulamento, conseguiu a sua classificação, mas ele se expôs em alguns momentos. Ele começou bem. O primeiro tempo do Atlético, na minha concepção, foi diferente, como o Silas analisou com muita propriedade. O Atlético tocava a bola na frente. Agora, o que eu achei que faltou foi aquela qualidade de finalização. Faltou sim. Porque, e tem um detalhe, e mesmo no primeiro tempo, o goleiro Santos fez duas defesas milagrosas, realmente, que evitando com que o Caxias saísse na frente do placar, ou naquele instante saísse na frente do placar. Agora, o segundo tempo, o Caxias marcou a saída de bola do Atlético, criou uma dificuldade, e o Atlético não teve, aí é que eu digo, a qualidade de algum jogador. Senhor Nelson, porque olha as oportunidades que teve, ó. Pois a primeira com o Ribamar, a segunda com o Guilherme, bateu e a outra do Nicão. Essa bola aí viajou na área da equipe do Atlético, por sorte a equipe do Caxias não fez o gol, então foi um jogo que teve realmente oportunidade para os dois lados, não concluíram. A equipe do Caxias teve, você foi do Ribamar, você foi um pouquinho mais de, o cara que é atacante, que é aquele cara que fala que é homem de área. Tudo bem que o goleiro fechou a cima dele ali. E essa aí outra oportunidade. Cara a cara com o goleiro, você atrapalhou todo. Quer dizer, não pode. Aí você sente falta de quê? Você diz, pô, o cara, e ele de frente, e olhando, ele não foi de olho fechado. Ele estava com os olhos abertos, ele viu a saída do goleiro. Ele podia tocar por cima ou então, né, tentar de qualquer maneira uma outra opção. Ele fez o pior.
Onde o goleiro ameaçou sair, ele foi para cima do goleiro. Exatamente. E aí também mostra as deficiências que o Fernando Diniz vai ter que corrigir ao longo dessa temporada. Como eu falei, o primeiro jogo apresentou diversas deficiências para o meu modo de ver. O Ribamar realmente foi o destaque negativo do Atlético. Sentiu o Thiago Carleto muito acanhado, pouco apareceu. O meio de campo do Atlético também lento, com o Guilherme, com o Rafael Veiga. Então o Atlético tocava a bola, mas era uma equipe mais lenta. E o estilo do Fernando Diniz, ele vai garantir para o torcedor do atleticano grandes emoções ao longo desse campeonato, porque as saídas de bola ali, cada saída de bola, mas muitas emoções. Grandes emoções positivas ou negativas? Não, né? A emoção pode ser negativa também. Ambas, né? ambas. Né? Porque na frente o cara perde o gol daquele, é uma emoção. Ela se torna negativa, mas te deixa no suspense até a hora da finalização. O estilo dele de atuar, ele tem o estilo de atuar, para onde ele vai, ele leva o estilo que é saindo jogando. Não é como se fosse estilo futsal. Você sai jogando com a ala da direita, com a ala da esquerda. O goleiro tem que saber, tanto é que fecharam com o Felipe Alves. Né? Foi contratado, é a 6ª contratação do Felipe Alves, goleiro, que é o goleiro do Fernando Diniz, podemos dizer assim. Não é tão bom com as mãos, na técnica, mas ele é bom com os pés. Então, para o Fernando Diniz, que vale. Eu não sei se isso não vai começar a dar problema no Atlético, porque o Santos, quando voltou agora esse ano, tinha a questão do Rodolfo, a questão da chegada do Léo. O Santos já estava preocupado, já estava de nariz virado, de cara virada, porque ele quer ser o titular. Esperou um bom tempo na reserva do Everton. Agora tem o Léo, tem o Santos e tem também o Felipe Alves, que está chegando para fazer aquilo que o Fernando Diniz quer, que é sair jogando. É legal, se você olhar, um time que sai jogando, sai tocando a bola, é legal. Mas se o time adversário realmente estiver atento, e vocês sabem disso, vai começar a adiantar a sua marcação, como aconteceu com o Paraná, quando ele passou pelo Paraná. O primeiro jogo foi uma maravilha, né? Deu uma aula, venceu de 2-1, apertado, se não me falha a memória, eu transmiti esse jogo, mas o torcedor saiu feliz da vida, o time tocando bola, aquela coisa toda. Segundo, terceiro, quarto jogo, acabou tudo. Foi tudo por água abaixo. Mas ontem, no segundo tempo, aconteceu isso. Inclusive, o próprio Santos, numa saída de bola, deu no pé do adversário. Mas por quê? Entende? Porque estava apertado a saída. Porque a ordem é que saia jogando. Chutão. E é engraçado, é interessante, porque deveria ter uma alternativa. Durante a transmissão, o Jairo Júnior, nosso repórter que estava no gramado da Rádio Transamérica, ele várias vezes ele falou, o Fernandinho acabou de gritar, acabou de berrar, brigou com o Santos. Foi numa dessas jogadas aí. Por quê? Porque o Santos acabou dando um chutão, alguma coisa parecida. Então, quer dizer, tem que ter um meio termo, porque senão a emoção que vocês falaram vai acontecer de uma forma negativa, porque o cara apertou, você perde uma bola daquela ali, e o jogador é esperto, do outro lado tinha um treinador esperto, falou, pô, vamos apertar. Apertou a saída de bola, sabe que não vai dar chutão, adianta a marcação. Não, inclusive, diversas vezes, com o Felipe Alves, relembrando da passagem dele aqui pelo Paraná Clube, de ser acuado por um atacante da equipe adversária, o goleiro Felipe Alves driblava o atacante na área pequena. Aí a torcida levava aquele susto. Por quê? Não dê chutão. Não dê. Essa é a ordem do Fernando Diniz. E se o goleiro ou o zagueiro dá chutão, já escuta o berro do Fernando Diniz. Porque é o seguinte, né, Silas? Se ele perde a bola ali e o adversário faz o gol, é a tal história. Por que não chutou pro mato? É jogo de campeonato. Por que não chutou pro lado? Não, entendeu? Não. O que ele grita o tempo todo é para não dar chutão. Aí, é a partida toda. Aí que entra aquela situação também, que deixa bem claro, e você, torcedor, sabe disso. Quando um clube deposita a confiança e dá a chamada carta branca para um treinador fazer sozinho o que ele acha que deve ser feito, é arriscado. Hoje, no futebol brasileiro, isso acaba sendo arriscado. Por quê? Porque nós não temos aquela cultura de manter um treinador durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aconteceu isso com o Tencate. Ficou, acho que 6 anos, 6 anos. Na equipe do Londrina. Mas lá, a administração opinava junto e deve continuar opinando junto com a comissão técnica. Tá? No caso do Atlético, vai ter que deixar a coisa acontecer. Ninguém pode falar antes, não somos levianos de ficar aqui criticando, falando. Deixa a coisa acontecer. Né? Mas talvez pode ter problemas, porque se ele impor realmente a forma dele jogar, tem que ver se isso vai dar certo. Mas ele tem que qualificar muito o seu elenco, o seu goleiro, a sua defesa, para isso aí. Vamos deslocar. Na hora que um estiver sendo marcado, o outro movimentação. A equipe toda tem que ter movimentação. Então, agora, o ponto positivo que me chamou a atenção é justamente aquele jogo sonolento que o Atlético tinha de tocar a bola atrás,
pelo menos o Fernando Diniz agora está fazendo o Atlético tocar a bola no campo adversário. Já é um avanço. Eu acredito que o restante agora, o Fernando Diniz vai aos poucos engrenando a equipe. Só que também tocando a bola no campo da frente, o Atlético ele se expõe muito, como nos contra-ataques que ele tomou ontem. Porque ele conseguiu ontem fazer isso também pela questão de utilizar 3 zagueiros, né? Isso. Usou o Wanderson, o Paulo André e o Thiago Heleno. O Paulo André e também o Thiago Heleno. O Thiago Heleno funcionou quase como um lateral, um ala, né? Exatamente. Um ala da esquerda ali. E o Wanderson também. Exatamente. Cobrindo ele. Adiantando, né? Porque o Thiago Carleto jogou um pouquinho mais adiantado. Porque, inclusive, na época que o Fernando Diniz treinava o Paraná, também uma coisa que eu observava na época, até comentava, os 2 zagueiros, quando o Paraná, na época, saía tocando a bola, os 2 zagueiros abrem e os 2 zagueiros vêm para o meio. Então ele faz uma inversão, ele tem o costume de abrir sempre os zagueiros. É verdade. Bom, após a partida de ontem, entrevista coletiva, Thiago Heleno vem falando aí sobre o que aconteceu no empate diante da equipe do Caxias. Como você mesmo disse, né? É o primeiro jogo, né? O nosso time tem muito que evoluir ainda, né? Ainda pesa aquela situação do ritmo de jogo, né? Os times dele tem uma vantagem que já vem jogando, né? Tem alguns jogos na nossa frente. A gente somente treinou, a gente fez um amistoso só, né? O jogo oficial é totalmente diferente. Mas tivemos a oportunidade de vencer o jogo, como eu falei, tivemos alguma chance, né? Nos defendemos bem. E eu acho que o projeto, o jeito de trabalhar que a gente está aqui, o Diniz implantou, acho que vai funcionar, né? Tá todo mundo querendo, tá todo mundo se dedicando. E eu acho que agora só falta ritmo de jogo para a gente poder fazer um belo ano. O que ele passa, né? Eu acho que todo mundo já entendeu bem, né? Mas é as pernas que não respondem às vezes, né? Que você quer fazer, você quer correr e infelizmente as pernas às vezes não correspondem. Mas eu acho que o objetivo tá alcançado, né? É um jogo fora de casa, um jogo difícil. Mais importante é a gente voltar com a classificação, né? Agora tem mais dias aí para treinar e vai ver o que vai ser feito, se a gente vai fazer outros jogos ou não, né? Agora é descansar, comemorar, porque eu acho que dessa fase, acho que foi um dos jogos mais difíceis, né? Então é comemorar mesmo, porque a equipe deles vem de alguns jogos, está de parabéns também pela campanha que vem fazendo, então é enaltecer toda a nossa equipe aí e o empenho de todo mundo. Legal, tem, portanto, o Thiago Heleno, entrevista coletiva, falando sobre a estreia do Atlético, o time que treinou, o time que não teve oportunidade praticamente de fazer um jogo oficial. Por quê? Porque a diretoria definiu dessa forma, a comissão técnica também, que é o time principal, que o time principal vai ser utilizado na Copa do Brasil e também no início do Campeonato Brasileiro. Dando sequência, vamos falar do Atlético, Eduardo Destre pedindo passagem. Fala mais do Rubro Negro aí, Duda. Muito bem. A gente retorna no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. Vamos falar da equipe Aspirantes, os comandados do técnico Thiago Nunes, que seguem trabalhando no CT do Caju, CT Alfredo Gotardi, visando o clássico Atletiba, segundo dentro do estadual, onde os comandados do técnico Thiago Nunes vão tentar manter a invencibilidade dentro do estadual. O Atlético tinha 100% de aproveitamento, mas após um empate contra o Cianorte, vê a necessidade de um resultado positivo contra o Coritiba para tentar encaminhar ainda mais a sua classificação para a fase aguda da competição. Em relação à equipe, o Thiago Nunes ainda não sinalizou se o Léo Pereira pode retornar. Emerson fez a sua estreia no sistema defensivo da equipe atleticana e agradou ao treinador rubro-negro. Enfim, são situações que o Thiago Nunes tem ainda toda a semana para trabalhar. Ele tem ainda mais 3 treinamentos visando a definição da equipe atleticana para este clássico diante do Coritiba, domingo no Alto da Glória. Caso o Atlético consiga um resultado positivo, uma vitória e, consequentemente, a somatória dos 3 pontos, encaminha e muito bem a sua classificação à fase aguda da competição. Thiago Nunes só deve definir a equipe no sábado, o último treinamento, visando o clássico das multidões, o clássico Atletiba, no próximo domingo, no Alto da Glória. Assim sendo, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda!